Bom, pessoal, boa noite então a todos. Vou iniciar a gravação. Bom, pessoal, hoje eu vou fazer a abordagem da situação de aprendizagem 3, né? É, e os conteúdos que são pertinentes aí para vocês conseguirem fazê-lo aí com êxito, né? Ok, pessoal. E com relação às outras SAPs aí, a primeira SAP que eu sei que ela é ela é um pouco trabalhosa aí. Se vocês tiverem alguma dificuldade aí, questionamento e também no final aí pode tirar essas dúvidas também, tá bom? Da primeira quanto da segunda. A terceira também, pessoal, é bem tranquila, é quase mesmo no nível da 2 aí, certo? Aí antes de iniciar, pessoal, quero passar um vídeo da indústria aí, a gente iniciar logo em seguida, tá bom? Não. Olha, eles fizeram um tiro no pé grandão, viu? E eles deram um tiro no pé grandão. Vão acabar com isso no presencial. Os grandes pontos não utilizados na companhia. Falta alguma ideia em suas caminhos. Pessoal, então vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês e vamos dar início aí, né? Vamos acessar então aqui situação de aprendizagem. Vamos na situação de aprendizagem 3, certo? Vou pular aí a 4 aqui, vou na 3, certo? Então vamos ler aqui e ver o que se pede, tá bom? Então lá, pessoal. Caro estudante, certo dia, né, durante a realização de um processo de manutenção preventiva em sua empresa, você percebeu que os cabos do circuito de alimentação de um moinho de PVC estavam aquecidos. Você, como técnico eletromecânico, sabe que algo errado está acontecendo, já que esses condutores não devem estar nessas condições e podem, então, permanecendo nessa situação, causar um incêndio. Prontamente, você decide avaliar o cenário para identificar as causas desse aquecimento e as possíveis soluções para esse caso. Então, as etapas são: a primeira é relacionar quais equipamentos você utilizaria e quais suas características, também onde qual a finalidade da utilização desses equipamentos, justificando suas escolhas. A segunda etapa, utilizando alguns instrumentos de medição e ferramentas, você identificou que nessa situação aqui, a temperatura dos cabos era em 83 graus Celsius, a tensão fase neutro, né, no momento da medição, foi de 216 volts, a área de transversal, a área de seção transversal corte dos condutores, ou chamada bitola, é de 10 milímetros quadrados, e o método de referência é o A1, que é da referência da norma NBS 5410, né? Então aqui, pessoal, aqui não precisa, aqui é só os dados mesmo, né? Nós vamos utilizar esses dados para fazer o cálculo da etapa 3. Então você verificou no catálogo do moinho que sua potência é de 13.300 watts e seu fator de potência aproximadamente 0,89. Então, de posse dessas informações, indique qual o problema na instalação, né, do equipamento e apresente informações convincentes que provam sua teoria.
Também indique qual a sua sugestão para resolver o superaquecimento dos condutores apresentando os cálculos necessários. Aqui é bem simples, pessoal. Aqui é um cálculo só. Então, vou dar um preâmbulo do que a gente vai ver aqui. A gente sabe que essa situação aqui, ela é comum em toda a área da elétrica, por exemplo, que você faz um dimensionamento de forma errada, né, de forma equivocada, né? Então, por exemplo, o chuveiro, né, que é um aparelho, por exemplo, doméstico aí na nossa residência que demanda muita potência, ele vai exigir uma bitola, vamos dizer assim, maior, porque ele exige mais corrente. Então, para passar mais corrente, eu preciso de um condutor mais espesso, né? Então, a gente sabe que se a gente fizer um subdimensionamento, ou seja, dimensionar abaixo do que é especificado, como a gente sabe que a condução de corrente, né, ela gera ali, por mais que não tenha resistência ou nada que impeça a condução da corrente, mas o próprio condutor, ele tem uma resistência ali própria dele, né, que a gente viu pela segunda lei de Ohm, que ela gera calor, né, por efeito Joule. Então, esse calor, de forma excessiva em um determinado ponto, gera esse incêndio. Então, geralmente, né, geralmente a causa mais provável, é a mais comum de se acontecer é isso. A gente não dimensionar corretamente uma fiação, que leva então a um superaquecimento, leva a um mau funcionamento, também por consequência até um incêndio, né? Então, nisso a gente tem que ter um cuidado nesse dimensionamento. Para fazer esse dimensionamento, pessoal, a gente também tem que levar em consideração algumas coisas, como, por exemplo, a norma que é a NBR 5410, que é para instalação de baixa tensão, né? De até 380 volts aí, né? Até uma certa voltagem. De instalação predial, né? Industrial vai ter algumas nuances aí, pessoal, mas a raciocínio é basicamente o mesmo, né? Claro que que a gente na área da eletromecânica, mesmo a gente tendo esses fundamentos elétricos, a gente também não vai precisar aprofundar tanto, por exemplo, como o pessoal da eletrotécnica aprofunda, né? Aqui é só para a gente ter uma noção, por exemplo, quando for trocar uma fiação de um determinado equipamento, a gente vê ali que está mal dimensionado, mas a gente tem que ter essa habilidade, essa capacidade, por exemplo, trocar uma fiação, de fazer ali uma emenda no fio ali e colocar uma dimensão correta de um condutor, né? Bom, e esses cálculos, como é que faz esse cálculo? Esse cálculo ajuda eu a fazer esse dimensionamento. O cálculo é através da minha potência. Por exemplo, né, a gente sabe que a tensão ela é fixa, né? Então ela é a mesma. Então pode ser 220, 110 ou até 380, né? Se eu estiver na indústria, num trifásico. Então a tensão é a mesma, o que vai variar é a potência, né? Então a minha potência, dependendo da minha potência, então um aparelho ou um equipamento que consome muita potência, ele vai exigir mais corrente. Para exigir mais corrente, eu tenho que determinar então qual a dimensão correta desse condutor. Então vou acessar aqui, pessoal, para a gente então ver o conteúdo que vai ser pertinente aí. Bom, é, só um minutinho aqui, pessoal. Vamos só ver se eu já não falei dela. Falei, deixa eu falar. Tá difícil, tá? Não é fácil fazer um. Nossa, posso causar uma. A gente tinha essa notícia aí, saiu ficar só na caixinha, então, posso continuar sendo dental, não sei de joelho. Esse bate é para doer.
Peraí, pessoal, compartilhar aqui de novo. Porque achei. Bom, então, pessoal, para essa parte, então, de fazer, por exemplo, uma medição, ou fazer uma intervenção, seja de troca, ou de fazer uma emenda, uma troca de um condutor, de um equipamento, né, eu preciso também testar ali quais são as condições daquela minha fiação, daquele meu condutor. E eu preciso, então, de fazer medições. Então, a medição de tensão, né? Tem que ver se meu aparelho está sendo alimentado corretamente com a voltagem correta, né, com a tensão correta. Então, por exemplo, tensão alternada, né, que é o comum da gente ver aí, é o valor que é o chamado valor eficaz é 220, mas ele pode oscilar, por exemplo, 216, 210, mas agora muito abaixo, então, vamos lá, 200 volts, 190 já está muito baixo. E se for um aparelho trifásico e se as outras fases estão indicando 220 e outra muito abaixo, quer dizer que a carga está desequilibrada. Geralmente faz um equilíbrio dessas cargas, né? Ver se ela está bem equilibrada. Né? Porque todas as três tensões, nas três fases, tem que estar sempre oscilando em torno do 220, né? Bom, e também, né, o voltímetro, para a gente medir essa tensão, a gente utiliza o voltímetro, né? Hoje a gente sabe que tem um multímetro, né, que mede tanto tensão, corrente, resistência, a corrente alternada, corrente contínua, tensão alternada, tensão contínua, né? Ver continuidade, ou seja, infinitas aí funções da área elétrica, né? Então a gente tem aí o voltímetro, né, como instrumento de medição. Para medir a tensão, né, pessoal? Uma coisa que a gente tem que ter atenção é que a minha tensão ela tem que ser medida medindo-se em paralelo que eu quero medir de tensão, né? É, porque ali a tensão ela considera ali no meu multímetro, quando eu coloco no voltímetro ali, quer dizer que minha resistência ela é infinita, ou seja, ela impede a minha corrente de passar ali, por isso que eu coloco ela em paralelo, né? Então ali ela coloca ali em 2 pontos, ela me mede a minha tensão ali, eu meço a tensão em determinado ponto do meu circuito, né? E cuidado que a gente tem que ter no voltímetro é com questão do intervalo a ser medido, né? Qual é a tensão máxima que eu vou medir e conferir, né, se ele está dentro ali do intervalo correto. Fazer a conexão do cabo vermelho e preto nos pontos corretos, né? O preto na indicação comum e o vermelho na letra V de volts. Ajustar o botão seletor, né, para a tensão que a gente vai medir, se é alternada ou contínua, né? E ir para aquele intervalo de maior valor que tem e fazer a medição, né? Como eu falei, tem que fazer em paralelo. O outro função que a gente tem no multímetro é o chamado ohmímetro, que ele faz então a medição da resistência. A gente tem duas formas, pessoal, de descobrir um valor de uma resistência. Primeiro é no olho mesmo, ali na marcação, tem as marcações ali graduadas em cores, né? Então, cada cor ali ele vai dar um dígito, né? Um dígito, um multiplicador e um erro. Então, a gente tem mais ou menos ali uma estimativa. E também pelo ohmímetro. Então, a primeira coisa que a gente faz é tirar o resistor do circuito, nunca medir com ele energizado, jamais fazer isso. Então, tirar ele, né? Obviamente, desligar o circuito, tirar a resistência e fazer a medição com a função do ohmímetro, né? Aí ele também dá um valor que vai ser sempre próximo, então, daquele valor de cor, né? A outra função que a gente tem é o amperímetro, né? O amperímetro aqui, pessoal, nesse multímetro que tem esses pontos de prova, ele é bom até uma determinada faixa de corrente, né? Correntes muito altas, a gente utiliza uma outra abordagem para medir corrente. E mesmo nesse aqui, a corrente alta que ele ainda mede, todo fabricante fala, ó, faça medição por apenas alguns instantes. Porque o amperímetro, pessoal, ele tem que ser medido em série com o meu circuito. Ou seja, né, a corrente que está passando no meu circuito vai passar no meu amperímetro. Então, se a minha corrente for muito alta, mesmo a proteção ali não é suficiente, pode vir a danificar o meu multímetro. Então, tem que tomar cuidado com a corrente. Geralmente, esses amperímetros aqui é utilizado em circuitos, aí, principalmente eletrônicos e
e circuitos aí monofásicos aí que minha corrente não é tão alta. Então eu posso utilizar o multímetro, né? Bom, e para fazer então a medição, eu tenho que levar algumas considerações aí. Como falei, então verificar o nível de corrente, né? Se é corrente alternada ou contínua, verificar o uso das ponteiras de medição, né? Ajustar o botão seletor para o tipo de corrente e valor adequados e abrir o circuito, né, pessoal? Primeiro, né, desenergizar, abrir cuidadosamente onde vai ser feito a medição, né? Ou seja, nunca medir, nunca fazer a medição com o aparelho energizado. Então, primeiro você vai colocar o amperímetro em série, né? Vai desconectar um ponto e uma outra, colocar então o amperímetro em série, depois energizar e fazer a medição. Nunca também fazer com ele energizado, até para evitar danos no aparelho e para sua própria segurança. Como eu falei aí, né, o alicate amperímetro, ele já é indicado, então, para correntes muito altas, né? Então, por exemplo, nessas redes de distribuição, que é uma alta tensão, tem uma corrente ali, é um amperímetro até maior do que ele. Então, ali ele consegue fazer medições muito altas, até porque os aparelhos são mais robustos, né? E como é que eles fazem essa medição aqui? Só do ponto de vista aí construtivo, né? Ele utiliza o princípio do eletromagnetismo, né? Então ele não entra em contato, não é essa pinça aqui que entra em contato. Você vai colocar o cabo em volta desse arco aqui. Aí sim, você fechou ali, ele vai fazer a medição pelo eletromagnetismo. Então ele faz uma medida indireta. Então ele não precisa entrar em contato com o cabo energizado para fazer a medição da corrente, né? Então é como se fosse um transformador, né? Então, pelo efeito do eletromagnetismo, né, ele faz então ali a medição da corrente naquele cabo, né? E devido a essa característica, então eu posso medir até com cabo. O cabo não precisa estar, vamos dizer assim, nu, sem aquele capa protetora. Pode estar protegido ali, eu consigo fazer a medição corretamente, consigo fazer uma medição satisfatória aí. Bom, e também, né, pessoal, para essa situação de aprendizagem também no nosso dia a dia, além dos instrumentos de medição, a gente também tem que fazer as instalações, né? Então, por exemplo, a gente precisa instalar um determinado aparelho em um determinado local. Então, primeiro a gente tem que ter uma noção de tanto de cabo que a gente vai gastar, né? Qual a espessura, né? Que é o dimensionamento, e também fazer as adaptações necessárias. Então, usar um conduíte, né? Vou usar uma canaleta, vou embutir na parede, né? Então, depende tudo da forma como eu vou fazer essa instalação, né? Então, para isso, eu preciso dos materiais, né? Que são aqueles itens de consumo que são usados na instalação e permanecem nela. São os famosos insumos, né? As ferramentas, né? Para eu poder fazer a instalação, a execução do serviço. E os equipamentos que vai fazer também, né? Que eu vou instalar ali, eu vou precisar. Bom, então o principal aí também ter o próprio conjunto é o condutor elétrico, né? Porque ele vai pegar a energia, né? A tensão que está na ponta ali, né? No fornecimento e chegar até o meu consumidor, que é meu aparelho, né? Então a gente tem aí o fio elétrico, né? Que é um filamento cilíndrico, normalmente rígido ele é isolado ou não. A gente tem um cabo elétrico, né? Que é o conjunto de fios elétricos, né? Que são aqueles fios menores que são, vamos dizer assim, trançados entre um e outro. Ele pode ser unipolar ou multipolar. A gente tem o barramento elétrico. Isso a gente vai ver, isso vê bastante em quadros, por exemplo, quadros de comando, né? Principalmente comandos ali de partida, né? Partida de motores ou quadros de comando, né? Que chega ali um trifásico que é um barramento, uma alta corrente, e a trilha elétrica que a gente vê bastante nos equipamentos eletrônicos, né? Então, onde ali é uma tensão baixa ali, o circuito ali de comando, né? Tem a trilha, que é a trilha, essas trilhas que realmente passam a corrente de um componente para o outro. Seja um resistor, um capacitor, um diodo, né? Qualquer outro componente que tem aqui, né? Bom, os equipamentos que a gente tem aí, né, pessoal, que a gente utiliza mais comumente é a chave, né? Cruzada ou Phillips, a chave de fenda, o alicate, né? Um alicate de bico, né? Um alicate de corte para fazer os cortes ali, uma furadeira, né? Para fazer instalações aí para instalar em paredes, em tetos, em outros lugares. E aquela canetinha, geralmente aquela canetinha ali que indica uma corrente, né?
ou ela emite um sinal sonoro, ou ele emite até uma intensidade aqui, seja de corrente aí ou até de tensão. Bom, como eu falei, né, pessoal, para a gente dimensionar, a gente tem que saber, então, né, o que deve se levar em consideração, né? Então, eles são dimensionados para que suportar aquele valor máximo de corrente elétrica, né? Então, por exemplo, ali a gente sabe que uma chuveiro é uma média ali de 5.800 watts até 6.000 watts, até mais, né? Tem de 8.000 watts. Então, eu vou precisar ali de uma determinar qual é a área de seção transversal. Só que não é simplesmente olhando pela potência, eu tenho que levar também alguns fatores em consideração. Por exemplo, a fiação do meu chuveiro. Ele vai passar por dentro da parede, ou ele vai passar por um condutor, um conduíte ali, pendurado no teto, vai passar pelo chão. Qual é a distância, por exemplo, do quadro ali, do quadro, por exemplo, da minha fonte ali, de onde está, por exemplo, a minha tomada, né? Onde também está no meu disjuntor geral, então tem que levar em consideração também a distância, né? Se for uma distância muito grande, eu tenho que levar em consideração isso também, para determinar então minha área de seção transversal. E além disso, pessoal, até por questão de segurança, joga-se também a chamado fator de segurança. Então, faz aquela superdimensionamento para ter chamado fator de segurança. Nunca dimensionar naquele limite ali, naquele limite, vamos dizer assim, mínimo, né? Sempre joga um pouquinho a mais para ter aquele fator de segurança. Não é nada exagerado, né? É nada no máximo ali de 20 a 25% a mais para poder dar esse fator de segurança. Bom, geralmente os nossos condutores são de cobre, né? E alguns métodos, né, que a gente leva em consideração. Primeiro é a capacidade de condução de corrente, o outro é a queda de tensão, e a outra é a chamada seção mínima admissível, né? Então, são esses três métodos aí, e eles trabalham em modo de hierarquia. Então, por exemplo, um método sobrepõe o outro. Esse aqui é aquele, vamos dizer assim, critério, vamos dizer assim, crítico, né? Se o critério crítico é a capacidade de condução, vai ele, se for a queda de tensão, ele e a seção mínima admissível. Então, um tem hierarquia sobre o outro, né? Bom, então o primeiro dimensionamento que a gente tem aí, pessoal, é pela capacidade de corrente. A gente viu lá na primeira situação de aprendizagem como se calcula a corrente, né? E como se calcula a corrente pela potência. A potência, então, ela é a tensão vezes a corrente. Isolando a corrente, eu então tenho a potência dividido pela minha tensão. Então, aí eu tenho a corrente máxima aí. Bom, esse aí, pessoal, é aquele mais impactante, né? E os outros também, critérios são importantes, devem ser feitos como forma de verificação. Então, por exemplo, vamos fazer uma conta aqui, ó. Vamos considerar aí. Desculpa aí, pessoal. Vamos fazer uma conta rápida aí, ó. Vamos considerar um chuveiro, então, de 8.000 watts. E vamos considerar aqui nossa tensão 220, né? Então, olha lá, a gente tem então que o nosso chuveiro, ele conduz uma corrente de 36,36 amperes. Então, eu preciso de uma corrente, de um condutor que tenha essa capacidade de conduzir essa corrente. Mas não vamos fazer, geralmente a gente coloca vamos pensar assim, nunca colocar no limite mínimo. Vamos fazer vamos utilizar aqui um fator de segurança de 20%. Então, eu vou pegar aqui, ó, o 36,36 vou multiplicar por 20, então que é 1,2. Então pronto, 43,6, ou seja, eu vou pegar um condutor que conduz essa corrente aqui, né? Então qual uma corrente, né? Qual o diâmetro ali, qual o milímetro, né? Qual é a bitola ali que eu vou utilizar para poder então conduzir uma corrente de 43. E a gente vai ver aí mais na frente, né? Bom, então, nesse dimensionamento pelo critério da corrente aí, né, pessoal? Determinei minha corrente, agora eu tenho que identificar como eu vou instalar esse meu condutor, né?
E isso é conforme a NBR 5410. A norma, ela determina alguns tipos aí de instalação, alguns métodos de instalação, né? Ele vai ter geralmente uma letra e um número de referência. Então aqui a gente tem um método B1, aqui a gente tem um esquema ilustrativo. Qual que é a descrição? São condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaçado, desta menos de 0,3 do diâmetro do eletroduto. Então são aqueles eletrodutos, né, redondinhos, parecem tubulação, vamos dizer assim, eles ficam instalados ali na altura ali da parede, próximo ao teto, né? Não estão embutidos na alvenaria, então estão do lado de fora. O método B2 é o mesmo caso, só que aqui agora os condutores vão estar, vamos dizer assim, os cabos vão estar juntos em um outro vamos dizer assim, um cabo único ali dentro do eletroduto, né? Os outros métodos de instalação são os condutores em cabos unipolares isolados, né? Embutido em alvenaria, então ele aqui é unipolar ou multipolar aqui, né? A gente também tem os instalados em eletroduto em teto, né? Então eles estão instalados no teto ali, tem um eletroduto passando nele. A gente tem também aqueles de bandeja. Esses aqui, pessoal, são os mais comuns aí. Pessoal que vai muito em parte industrial, na área industrial utiliza muito. Residência nem tanto. Em alguns prédios aí comerciais também utiliza muito dessa aqui, as bandejas, principalmente as bandejas perfuradas, que são aquelas chamadas eletrocalhas ali que a gente vê ali com aquela perfuraçãozinha. Geralmente aqui são os mais utilizados aí, tanto na indústria quanto em alguns casos prediais. Residencial é menos. Residencial, o mais comum mesmo é estar embutido na alvenaria, que já segue o projeto predial, né? Por que que o industrial utiliza isso aqui? Pela facilidade de manutenção e de expansão, né? Então, caso haja necessidade, por exemplo, de fazer uma emenda, fazer uma manutenção, aqui é mais fácil, por exemplo, do que estar embutido na alvenaria, porque aí eu tenho que quebrar a parede, né? Aí eu tenho que fazer, aí dependendo onde está quebrada a parede ali, o duto já está, vamos dizer, cheio e não pode, né, por questão de segurança, aí eu tenho que arrumar uma outra forma, aí tem que refazer a alvenaria, não é tão simples e não é tão prático. Então, geralmente na indústria ou na predial utiliza isso daqui, ó, na bandeja, mais pela praticidade mesmo. Bom, e também, pessoal, eu preciso especificar a quantidade de condutores carregados. Por exemplo, na nossa residência, geralmente é monofásico, então é um neutro e um fase, né? É um neutro e um fase, né? Na indústria, aí, eu dependendo do predial, eu vou ter os trifásicos, né? Então são as três fases mais o neutro, né? Então são três cabos mais o neutro, então são quatro cabos, né? São três ou quatro cabos. Bom, tendo um método de referência agora, pessoal, eu consigo então achar a capacidade de condução da corrente relacionado ao método de referência e a quantidade de condutores carregados. Então tem os métodos A1, né, até o método C e D lá, que é o de bandeja, né? Então supondo que eu tenho dois ou três condutores carregados. Vamos fazer um exemplo, vamos pegar aquele exemplo do chuveiro. Naquele do chuveiro, a gente calculou então 36 amperes com fator de segurança 43 amperes, certo? E vamos considerar então que na nossa residência é monofásico, né, com fase e o neutro. E vamos considerar também que está embutido em alvenaria, ou seja, qual que é o método que a gente vai ver aqui? É o método. ah, vamos considerar esse método B1 aqui, ó, certo? Então vamos lá, vamos ver aqui. Então eu tenho dois cabos carregados, né? Então B1, dois cabos carregados, né? Então que é o neutro e um fase. Bom, então tem aqui 43,6. Então vamos aqui, vamos ver se acha 43. Ó, 41, está um pouco abaixo. Então, eu vou usar um logo acima, que é o de 57. Vou usar, então, não tem 43 aqui, né? Então, vou usar um logo acima, que é 57 amperes. 57 amperes, ele vai me indicar qual seção transversal? Um de 10 milímetros quadrados, ou seja, no momento que eu vou, então, comprar uma fiação
numa loja, né, num comércio ali, eu vou querer então uma bitola, um cabo com bitola de 10 milímetros quadrados. Pronto. Mas geralmente, pessoal, para chuveiro, aquela seção mínima, eles recomendam 16. A maioria utiliza 16 milímetros quadrados aí, né? Mas pode colocar um de 10 dependendo, ou até mais, né? Até por questão de segurança mesmo. Ok, pessoal? Tudo certo até aí? Alguma dúvida? Questionamento? Alguém falar alguma coisa? Certo, pessoal? Então vamos continuando aí. Bom, o outro método que a gente viu lá, a gente viu aquele que é o primeiro lá, que é o dimensionamento pela corrente, e esse agora a gente considera a queda de tensão. Esse da queda de tensão, pessoal, esse critério é principalmente quando o fator distância é muito grande. No nosso caso aqui, não vai ser levado muito em consideração, porque geralmente são distâncias pequenas, mesmo para uma fábrica, né, mesmo para uma planta industrial relativamente grande, mas não é na casa de quilômetros. Então, por exemplo, igual é na distribuição, né? Na rede de distribuição, a gente lida com até centenas e milhares de quilômetros, né? Então, eles levam também esse dimensionamento com queda de tensão. Então, não é muito utilizado, aqui é mais para efeito de conhecimento mesmo. Então, por exemplo, para cada seção nominal, eu vou considerar também aí, né, essa variação, né? Então, ela é especificada pelo fabricante, né, de cada cabo no seu catálogo técnico. Então, essa queda é dada por volt por ampere, né? Então, para cada volt, eu vou ter 1 ampere vezes 1 quilômetro. Então, cada quilômetro vai influir, então, nessa minha queda de tensão, né? Então, por exemplo, se o valor da seção nominal do condutor, considerado pelo método da queda de tensão, for maior, né? Então, por exemplo, se esse critério aqui, a queda de tensão, for maior do que o pelo da capacidade de condução de corrente, né? Então, a gente considera esse daqui. Geralmente nunca é raro acontecer. Aqui, então, por exemplo, se aqui me indica que vai ter mais queda de tensão, então eu vou utilizar o dimensionamento por esse critério, certo? E não utilizar pelo de capacidade de corrente, né? De condução de corrente. Bom, o outro, pessoal, é o dimensionamento considerando a seção mínima admissível. Geralmente, então, a norma ela vai reger alguma seção mínima admissível para certo tipo de circuito. Por exemplo, circuitos de iluminação, é, por mais que seja uma iluminação um pouco mais potente, uma iluminação ela não tem uma demanda, por exemplo, em comparação a outros aparelhos, né, a outros equipamentos. Então, ela vai reger, assim, um mínimo que você vai utilizar é 1,5. Por mais que no cálculo esteja indicando menos, mas a gente vai considerar essa seção mínima admissível, por questão de segurança, por questão de norma mesmo, certo, pessoal? Não, tá dando 1,0, tá dando 0,9 milímetros. Não, utiliza 1,5 pela questão de segurança. O mesmo vale para os circuitos de força, né? Então, o mínimo é 2,5, né? Ah, calculei, deu 2, deu 1,7, 1,5. Não, você vai utilizar 2,5. Tem que considerar sempre a seção mínima, certo? Ainda mais por questão hoje de circuito de iluminação, né, pessoal? Hoje a iluminação elas estão melhores, mais eficientes, né? Então elas iluminam mais com a menor demanda de potência, né? Então hoje a gente sabe que tem os LEDs, né? Os LEDs aí, eles até têm uma certa potência, mas eles consomem pouco, né? Então a gente utiliza aí mesmo a seção mínima, não tem tanta exigência, como por exemplo as lâmpadas incandescentes, as lâmpadas fluorescentes, né? Que necessitam, por exemplo, de um reator, aí já é uma, né? Então já precisa de um circuito, de uma coisa própria, né? Hoje, como com a evolução, né? Por exemplo, o LED aí é bastante utilizado, né? Bom, pessoal, então depois que eu dimensionei os meus condutores, né? Então eu preciso definir a sua instalação, né? Então definir qual é a instalação, né? Vou precisar a quantidade de cabos se precisam, algum isolamento especial como eletromagnético. Então agora eu vou determinar a instalação, é por eletrocálio ou por eletroduto, né? Bom, e para cada um deles, pessoal, a norma também vai determinar alguns critérios, né? Então, por exemplo, vamos considerar um eletroduto, seja ele aparente, né, que esteja, por exemplo, instalado assim no alto da parede, no teto, né, ou embutido em alvenaria, né?
Bom, um eletroduto, pessoal, ele é fechado, então ele parece um tubo PVC, né? Ele absorve impactos, né? Ou seja, ele protege a minha fiação, protege os meus cabos ali dentro, né? E resiste, então, a forças mecânicas que poderiam prejudicar, então, o meu condutor elétrico, podendo romper, quebrá-lo, dobrar ali e romper, né? Então, eles podem ser encontrados em material metálico e plástico. Geralmente é plástico. Tem uns de metal, mas o metal ele exige principalmente questão de proteção, né? Principalmente com carga elétrica. O plástico ele já é isolante, né? Então, nem precisa esquentar muito essa cabeça com a questão de isolamento. E como eu falei, né, a norma então estabelece dois critérios para ser considerado um uso de eletroduto fechado, que é a taxa de ocupação, né, o interno dele ali, né, que é a área interna dele, e o seu comprimento. Com relação à taxa de ocupação, pessoal, então eu não posso, por exemplo, eu peguei um eletroduto ali, não posso ficar colocando cabo ali dentro até o seu, né, até vamos dizer, até não caber mais cabo. Não, a norma exige que tenha um porcentagem de espaço livre e, obviamente, um espaço de área ocupada, né? Justamente por questão de segurança, para ter, vamos dizer assim, um cabo para poder o meu eletroduto respirar. Uma vez que os cabos também ali, eles geram calor. Mesmo eles revestidos ali, eles geram calor, e esse calor excessivo pode gerar, então, um incêndio. Então, para se evitar isso, tem que deixar essa taxa livre dentro do meu eletroduto. E o que que a norma diz, então? Esse espaço não pode exceder a 53% quando eu tiver apenas um condutor, tem que ser 31% quando houver dois condutores e 40% quando eu tiver, então, três ou mais condutores, né? Isso com relação à taxa de ocupação aqui da minha área interna. Então, no máximo 40% quando tem três ou mais condutores, não pode exceder mais de 31% e nem de 53% quando tiver mais de quando apenas um condutor. Com relação ao comprimento, pessoal, esse também não pode ser também eternamente longo, né? Em linha reta, ele também não pode ser mais de 15 metros para ambientes internos e de 30 metros para ambientes externos. Para trechos sinuosos, ou seja, eu tenho que fazer curva, fazer desvios ali, as distâncias são ainda menores, então eu não posso, então eu tenho que obedecer o que a norma me rege, o que a norma me diz. Então isso é para eletroduto, né? Para eletroduto, então, fechado, né? Então, quanto ao tipo de instalação de eletrodutos, pessoal, a gente sabe que tem os de aparente, né, e os embutidos. Os aparentes são aqueles que eu já falei, estão externamente, são visíveis, estão presos a paredes, lajes, pisos ou divisórios. São fáceis de instalar e de acessar após suas montagens. E os embutidos são aqueles que estão no interior de paredes, lajes, divisórios ou até mesmo no subterrâneo, né, as fiações subterrâneas, eles também estão embutidos. Em contrapartida, eles têm maior dificuldade tanto de manutenção quanto para mudança, porque aí exige, né, tem que fazer um retrabalho aí, por exemplo, para mudar um caminho, né, quebrar a parede, então tem que ter dar um pouco mais de trabalho, né? Bom, então aí tem aqueles diferentes, né? Como eu falei, tem um método A1, que é para condutores isolados em eletroduto de seção circular, embutido em parede termicamente isolante. O A2 é o cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. Aqui eu tenho os condutores isolados em eletroduto de seção circular sobre parede de madeira. O B2 é o cabo multipolar em eletroduto de seção circular sobre parede de madeira. O C é cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede de madeira. O D é cabo multipolar em eletroduto enterrado no solo. O E é o cabo multipolar ao ar livre. E o F são para cabos unipolares justapostos, né, na horizontal, vertical ou em trifólio ao ar livre. E o método de instalação G, que é para cabos unipolares passados ao ar livre. Então, esses são os diferentes tipos de condicionamento para os meus condutores, né? Bom, a, a outra a outra forma de instalação, né, pessoal, que eu falei que também é muito utilizado, principalmente na industrial e em algumas comerciais também, é a eletrocalha, né? Ela foi desenvolvida para permanecer aparentemente, né, para ficar de forma aparente do lado externo,
e ela é aberta em uma de suas fases, ou seja, na parte superior ela é aberta, né? Você pode utilizar ou não uma tampa, né? Pode-se acessar o interior delas de uma forma mais fácil. Pela norma, pessoal, não tem uma orientação, né, quanto à sua taxa de ocupação máxima, então não tem um limite. Por isso que ela é vazada aqui. Então, vamos dizer assim, esses furos aí, de uma certa forma, facilita o respirar dos meus condutores, né? Permite, então, permite uma melhor, é, permite, então, uma melhor respiração do meu condutor, né? E isso reduz a chance de um superaquecimento, né? Bom, então, pessoal, as normas aí que regem essa parte, então, da área de eletricidade, né? Bastante a gente viu aí a 5410, que é para as instalações elétricas de baixa tensão, né? A 5919, que é para proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. O 5460 é para os sistemas elétricos de potência e a 14039 são para as instalações elétricas de média tensão. Em algum momento, pessoal, vocês podem ver essa aqui por questão da indústria. A indústria pode chegar até uma média tensão, mas jamais chega em alta tensão, apenas em alguns casos bem específicos mesmo, né? Ah, Além disso, né, pessoal, a gente também tem as normas regulamentadoras, né, que é as normas de segurança. No caso, a gente tem a NR10, né, que é para segurança em instalações de serviços em eletricidade, e NR12, que é no trabalho, né, segurança no trabalho de máquinas e equipamentos, também muito presente dentro da indústria, essas duas normas, né? E, pessoal, então aqui são exercícios de passagem, né? É, não é pontuado. Bom, pessoal, até aqui, alguém tem alguma dúvida aí, um questionamento? E, pessoal, bom, por exemplo, então, pessoal, só mostrando aqui, então, da situação de aprendizagem, atividade, né? Então, a primeira etapa, vocês vão responder quais são os equipamentos que vocês vão utilizar, né? Então, o que eu falei aqui, vocês podem estar vendo do livro, se vocês já estejam trabalhando na área, ou se trabalham em algum lugar assim, ver que também tem algum equipamento que posso utilizar também, estejam à vontade, pode falar qual que utiliza, qual que é a finalidade de utilização, né? Essa é a primeira etapa. Aí vocês vão fazer a terceira etapa, pessoal. Então, o que que a terceira etapa fala? No catálogo do moinho, a potência nominal é de 13.300 watts. Então, aqui eu tenho a potência. E aqui eu tenho um fator de potência que é de 0,89. Então, de posse dessas informações, indique qual o problema na instalação do equipamento e apresente informações convincentes que provam sua teoria, né? Então, também indique qual sua sugestão para resolver o superaquecimento dos condutores, apresentando os cálculos necessários. Pessoal, o único cálculo que vai ter é esse daqui, ó. Já vou até dar a dica para vocês, ó. A potência é igual a tensão vezes a corrente vezes o cosseno, né, que é o fator de potência. A potência aqui, então, é 13.300. A tensão é de 216. A corrente. E o fator de potência é de 0,89. Então, agora eu vou fazer a minha corrente. A minha corrente ali, ó, vai ser, então, 13.300 dividido por 216 vezes Você tá com quanto? 0,89. Então, isso aqui eu vou achar a corrente. Bom, como é que eu vou saber, então, aqui se está bem dimensionado ou não? Eu vou utilizar isso aqui, ó, essas duas informações. A área de seção transversal, que é de 10 milímetros quadrados, e o metro de instalação, que é o A1. Então, com essas duas informações, eu cruzo essas duas informações, eu vejo ali, e a corrente, obviamente, que eu calculei aqui, né? Então, vou ver qual a corrente que eu calculei aqui, e essas duas informações, vou ver se está ou não certo, né? Então, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Onde eu vou achar essa informação? Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. SAP 3, não, diga.
É, Aqui, ó, você vai aqui, vai passar carro, tá? Você mandou pra mim. Pra você. beleza. Então, pessoal, o que que eu achei ali, né? Então, é 10 milímetros quadrados. Deixa eu só... Então, aqui, pessoal, ó, 10 milímetros quadrados. Então, vamos lá, 10 milímetros quadrados. Tá aqui, ó. Vou passar uma linha aqui, ó, pra gente ver, ó. Vou passar uma linha aqui. E a outra é a seção A1. Então, a seção A1 é essa daqui, ó. Bom, pessoal, então, como eu estou lidando com situação de trifásico, então eu vou considerar que são 3 condutores, né? Então, são 3 condutores, eu vou me restringir, então, a isso. Vou me restringir a isso aqui, ó. Que é a de 3, né? Então, de 10 milímetros quadrados, eu tenho 42, certo? Então, tem aqui 42, certo? Ok? Então, tenho 42 aqui. Então, eu tenho que achar aqui a corrente. Se a minha corrente que eu achar aqui for menor do que 42, beleza, tá dentro. Não vai ter o meu problema de superaquecimento. Porém, tá descrito aqui que tá tendo um superaquecimento. Ou seja, eu vou descobrir que essa minha corrente ela vai ser maior então aqui. Se ela vai ser maior, então qual a seção que eu vou poder utilizar no caso em específico aqui, certo? Aí daqui a partir do cálculo vocês vão ver, não, eu achei o valor de 89 amperes, então eu tenho que usar um de 35 milímetros quadrados. Então, nas condições dadas aqui, eu não posso utilizar, por exemplo, um de 10 milímetros, tenho que usar um de 35 milímetros quadrados, né? Então, isso então é a conclusão. Ok, pessoal? É isso aí que vocês têm que fazer, certo? Alguém aí tem alguma dúvida, algum questionamento? Tá tranquilo aí, pessoal? Ok? Bom, pessoal, então eu vou finalizando aqui por hoje, tá bom? Se tiverem alguma dúvida ou um questionamento, não deixe de procurar, tá bom, pessoal? Então é isso aí, vou desejar então a todos aí uma boa noite, ok? Fiquem então todos com Deus e até a próxima. Boa noite. Noite. Boa noite.